indica disso mesmo. É com particular prazer que faço esta sessão para Timor. Estive em Timor há 3 anos, penso, há 3 anos, e, enfim, no âmbito de um outro projeto, e rever caras, provavelmente não conhecerei cada um aqui dos presentes, mas rever caras que estão aí nesse sítio que está longe, muito longe, mas que está efetivamente, num lugar comum, mas que está efetivamente perto para nós e perto para mim. Portanto, é com muito prazer que aqui estou. Sejam bem-vindos a esta sessão. Vamos utilizar o tempo de que dispomos então para falar um bocadinho sobre a forma do Estado e a modernização administrativa, no contexto, tendo em conta o contexto, efetivamente, da pandemia e, espero bem, do pós-pandemia, no âmbito, enfim, como pano de fundo, a questão das finanças públicas. Sem mais, de momento, e só por indicação, reforçando aquilo que a Isabel há pouco me dizia, façam o favor de uma forma ou de outra, me interromperem quando quiserem, ou colocarem questões, enfim, da forma mais explícita que for possível, com mediação, digamos, de quem aí facilita a reunião, ou quem for diretamente, não hesitem em levantar questões ou fazer comentários. Vou interromper, de qualquer modo, o que for dizendo, para, exatamente, perguntando se me estão a ouvir, desde logo, mas depois se, enfim, o que estou a dizer vos chega em boas condições e se querem esclarecimentos complementares. Bom, então, sem mais, vou compartilhar a tela e, enfim, vamos começar esta exposição, esta conversa entre amigos. Ora bem, penso que isto já foi feito, João, vê-se lindamente, sim. Vê-se bem, não é? Ainda bem, tudo em ordem. Este então é o nosso tema e eu vou começar, como já tenho feito nas circunstâncias, aqui falando deste mesmo tema para outros destinatários que connosco partilham aspectos da cultura e da história e com certeza a língua, com esta frase de um grande escritor italiano, mas que é importante, penso eu, para situar o modo como me parece interessante fazer a aproximação a esta temática. Permito-me ler Marco Polo, explorador, portanto, Marco Polo descreve uma ponte pedra a pedra. Qual é a pedra que sustém a ponte? Pergunta o Khan, Kublai Khan. A ponte não é sustida por esta ou aquela pedra, mas sim pela linha do arco que os formam, responde Marco. Kublai Khan permanece silencioso, refletindo. Depois acrescenta, porque me falas das pedras, é só o arco que me importa. Paulo responde, sem pedras não há arco. E, digamos, há muito, mas mesmo muito de verdade nesta aproximação ao conhecimento, e à ação. É fundamental, digamos, ter em conta que o objetivo é percebermos, digamos, como é que o arco se desenha, qual é a função do arco, com certeza, não é? Esse é o objetivo final, não é? Mas, naturalmente, para aí chegarmos, é preciso iluminar um conjunto de aspectos, e aqui, no caso deste arco, é preciso vermos as pedras fundamentais que fazem o arco, não é? Sempre na perspectiva de que elas só fazem sentido no todo que é o arco. E assim é, efetivamente,
em relação à generalidade das matérias de conhecimento, não é? E de conhecimento científico, e neste caso a perspectiva é muito válida. Nós vamos falar de, permitam-me a metáfora, vamos falar de várias pedras, não é? Mas sempre na perspectiva de várias questões que são relevantes para a temática que nos importa, sempre na perspectiva de desenharmos um arco minimamente interessante e compreensível, isto é, naturalmente, tendo em conta o curto espaço de que dispomos. A nossa agenda, não é? Vamos começar por nos situarmos no contexto da pandemia, não é? E para salientarmos, não para fazer uma análise, naturalmente, descabida aqui da problemática em termos de saúde pública, diretamente, mas para termos em conta o antes da pandemia e agora, enfim, as perspectivas que se abrem depois da pandemia, com as disrupções que ocorrem, não é? E porque, de facto, ocorrem no mundo político, económico, social, porque, efetivamente, não é possível hoje, não tem qualquer rigor, fazer uma análise deste tipo sem atendermos àquilo que, enfim, nos últimos tempos mais longos, certamente, do que desejaríamos, nos tem condicionado a vida. Portanto, primeiro ponto, depois, um segundo, a modernização administrativa e a reforma do Estado, com um conjunto de referências que me parecem importantes, enfim, partilhar convosco para se perceber, enfim, o quadro teórico em que me situo para, enfim, explicar de algum modo, enfim, a problemática da modernização administrativa e da reforma do Estado, uma incursão pequena em relação a Timor-Leste, perspectivas em Timor-Leste, e depois há alguns aspectos, numa última parte, de operacionalização da modernização administrativa. Nada, em nenhum destes temas, é tratado com a preocupação, obviamente, de ser exaustiva, tem algum sentido, com o tempo de que dispomos, vamos chamar a atenção para um conjunto de aspectos que parecem particularmente importantes. E vamos entrar então no nosso primeiro ponto. Não é? E começaria por nos situarmos no contexto pré-AC, ou seja, neste caso, este mundo AC, é o mundo antes do Covid-19, o mundo antes da pandemia. E há aqui um aspecto, digamos, que é determinante, que de algum modo influencia tudo o que se foi passando e que não podemos ignorar, não é? Não por ser o único, claro, mas que efetivamente, em muitos aspectos determinante, tem a ver com a questão da globalização. Eu aqui chamo a atenção apenas para alguns aspectos que marcam a agenda, não é? Depois, em termos da atuação dos poderes públicos, em sua relação com a sociedade, não é? E que marcam a agenda dos diferentes Estados na sua inserção no mundo. Portanto, nós estamos num contexto de competição a nível global, não é? Em que cada Estado, cada sociedade tem que encontrar o seu lugar e tem que conseguir competir para que, efetivamente, enfim, cidadãos e cidadãs, a sociedade em geral, tenha uma qualidade de vida aceitável neste contexto de competição que agora é global. E reparem que não faz, como espero que concordem comigo, não é? Não faz nenhum sentido, digamos, neste contexto, fazer uma análise sobre, digamos, os benefícios e os malefícios da globalização. A globalização é, digamos, de algum modo, apetece dizer que a globalização é como o vento, não é? Tem aspectos, obviamente, positivos, tem aspectos negativos. Se soprar muito forte e se for uma ventania, levantam os problemas, há destruição, não é?
Mas, por outro lado, a energia eólica é fundamental e sem vento temos muita dificuldade em viver. Seja como for, este é o contexto. Trata-se, neste contexto de competição global, de atrair conhecimentos, capacidades, tecnologias, capitais. Não é? É necessário que, no fundo, quando se pensa e quando se pensava, não é? Isto continua a ser um contexto, mas era o contexto que já nos marcava antes do Covid, quando se pensa na competição global, cada Estado tem que ter esta capacidade de atração que passa muito por aqui. Não é? A inovação, a flexibilidade, a capacidade de adaptação, as exigências neste domínio já se estavam a colocar como nunca antes, não é? Portanto, aqui as mudanças de paradigma são evidentes, não é? E em termos dos recursos humanos em geral e dos recursos humanos ao serviço do Estado, à administração pública, naturalmente também em particular, é fundamental, e já o era, o acesso e capacidade de utilização da informação. Portanto, temos que ter em conta que, digamos, neste mundo antes do Covid, já tinha havido uma ruptura de paradigma em termos de desenvolvimento, que nos colocava num contexto de competição global. Depois, tinha-se já começado a desenhar largamente, não é? Algo que hoje é talvez o grande desafio, um pouco por todo o mundo, digamos, à reforma do Estado, à modernização administrativa, e não só, podemos aqui falar dos poderes públicos, naturalmente, é, em todo caso, o nosso objetivo hoje. A revolução digital, não é? A digitalização. Não é? Esta revolução digital, já antes da pandemia se ter declarado, nos punha problemas diferentes em relação ao modo de desenhar e implementar mecanismos de e-government, colocava-nos perante situações de imensa pressão nas organizações, porque, obviamente, as formas de trabalhar são muito diferentes, os investimentos têm uma escala muito maior, devido, enfim, àquilo que são as necessidades da digitalização, e a verdade é que tudo isto cria uma pressão que se sente de forma diferenciada quando estamos a falar de diferentes gerações, naturalmente. Não é? A mudança no mindset, as questões da literacia digital, põem-se naturalmente de forma diferente, se estivermos a falar de gerações mais antigas, não é? E apareciam novos produtos e serviços, e era já preciso saber lidar com eles, não é? As questões da informação e da comunicação colocavam-nos perante a necessidade de desenhar soluções que cada vez mais eram diferenciadas, fragmentadas e, efetivamente, as fontes de informação multiplicavam-se, os conteúdos encontravam cada vez mais produtores e, portanto, estávamos perante uma realidade de imensa complexidade que constituía um grande desafio já antes do Covid. Mas é neste contexto, não é? Onde eu salientei dois aspectos fundamentais, não é? A questão da globalização e a questão da digitalização. Não é? É neste contexto que, lá nos aparece a pandemia. E a pandemia, quando aparece, vem encontrar uma situação em que os riscos, em termos de desenvolvimento, nos vários domínios, político, económico, social, cultural, esses riscos eram já imensos. O primeiro é aquilo que, neste momento, todos nós não podemos mais ignorar, não é? A questão das mudanças climáticas.
a questão punha-se, continua a colocar-se outra, hoje, mas já se punha antes, não é? E punha-se com grande acuidade. A questão do aquecimento global, dos incêndios, fenómenos meteorológicos extremos, todos os dias nós sabemos de notícias neste ou naquele ponto do globo, de problemas neste contexto. Nos nossos próprios países, a situação, por vezes, tem foros muito complexos, ou não dramáticos, não é? As mudanças climáticas, o risco associado a não fazer o suficiente para lidar com isto. Depois, num outro plano, no plano geopolítico, o desenvolvimento de uma situação também muito complexa que, digamos, tornava muito mais difícil situar nas suas relações os diferentes atores a nível global, os atores políticos a nível global. Né? Diríamos que os papéis parecem já não ser os mesmos que eram há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Rupturas que foram surgindo, novos grandes atores, enfraquecimento de atores clássicos no domínio geopolítico e, portanto, uma situação de grande incerteza que era já evidente antes do Covid e que continua. Depois, há uma questão aqui de fundo que não pode ser ignorada, e aqui refiro a ausência a nível global de estruturas democráticas de governança dotadas de efetiva capacidade de resposta aos desafios atuais. É evidente que há estruturas democráticas de governança, ou minimamente democráticas, se pensarmos que a principal estrutura, que será a Organização das Nações Unidas, tem alguns aspectos que são discutivelmente democráticos, como seja, por exemplo, a própria organização e funcionamento do Conselho de Segurança nos termos atuais. Mas, de qualquer modo, não é? A dificuldade de assumir a resposta efetiva, eficiente, eficaz aos desafios atuais por parte dessas estruturas, exatamente das próprias Nações Unidas, é evidente, cada vez que, não vou dar exemplos, nós conhecemos exemplos atuais, não é? Embora me esteja aqui a referir ao mundo antes do Covid, é evidente que, digamos, a possibilidade de intervenção efetiva, por exemplo, das Nações Unidas, mas em geral deste tipo de estruturas mais regionais, por exemplo, não é? Ou específicas desta ou daquela área de atuação, as possibilidades de atuação são muito limitadas. Depois já tínhamos uma conjuntura económica onde as nuvens se adensavam. É? Aqui chama a atenção para as tensões no comércio global, não é? Que, digamos, lembrando-nos antes da pandemia, já estavam presentes, não é? De forma muito significativa. A reação em relação a alguns aspectos complicados para a vida dos diferentes Estados, e em particular de alguns da globalização, levava já a que surgissem medidas protecionistas que surgiam de algum modo um pouco contra a corrente. Portanto, digamos, um conjunto de riscos muito significativos para ser volumável antes de nos ter surgido a pandemia nas nossas vidas. Bom, e a verdade é que a pandemia veio, digamos, não sei se alterar profundamente todo este quadro, mas certamente, em alguns aspectos, produzir alterações significativas e, noutros, acelerar processos de desenvolvimento em termos que não pensaríamos possíveis. Por exemplo, pelo menos com a velocidade que a mudança acabou por ir ocorrendo.
Estou a pensar, por exemplo, no caso da digitalização. Ahm, as Nações Unidas, no relatório de desenvolvimento humano 2001-2022, fala, aliás, é o título, não é? Em tempos incertos, vidas instáveis, moldando o nosso futuro num mundo em transformação. O relatório coloca-nos, efetivamente, perante as grandes questões que hoje o mundo defronta. Não é? Estamos perante uma nova fase e, digamos, um dos aspectos onde o relatório exatamente do facto de que as desigualdades no desenvolvimento humano colocam cada vez mais, acentuadas pelo impacto da pandemia, colocam cada vez mais problemas de resposta às nossas sociedades. Vale a pena ler este relatório do desenvolvimento humano das Nações Unidas. Pois, digamos que se quisermos, enfim, não só olhando o que diz este relatório, naturalmente, mas tendo em conta a análise que faz sobre estas matérias, temos um conjunto de impactos, para além dos impactos diretos na saúde pública, não é evidente, e na saúde mental, que merecem registro. No plano político, foi há pouco a incerteza geopolítica, a verdade é que aumentou essa incerteza, não é? Surgem fenómenos que já estavam latentes, mas que apareceram à luz do dia com grande força, o desenvolvimento dos populismos, com reflexos nos modelos de governança do Estado de Direito, e depois, digamos, surge algo que é muito importante acentuar, a centralidade da questão da confiança nas relações dos cidadãos com o Estado e a administração pública, bem como no âmbito da própria sociedade, com mudança nas formas de partilha entre pessoas, espaços físicos, serviços, informações. A questão da confiança na sociedade, confiança na relação da sociedade com o Estado. A pandemia, os reflexos da pandemia, o modo como se ocupou a pandemia, o modo como se fez e não fez aquilo que era para fazer, bom, tudo isto, digamos, nos trouxe impactos políticos fortíssimos, em parte novos, em parte desenvolvimento do que já vinha a ocorrer. Não é? Depois os impactos económicos e financeiros. Não é? A crise da procura, com a alteração dos padrões de consumo e desenvolvimento das aquisições online. É interessante pensar que isto é irreversível ou não é irreversível. Diminuição drástica da atividade económica em geral, de setores-chave de negócio em particular, aviação, turismo, restauração, não é? Tudo isto, enfim, sofreu um impacto fortíssimo. Uma reversão do caráter global das cadeias de fornecimento de bens, com incremento das cadeias locais, obviamente, não é? No contexto, com os problemas de comunicação, maior dificuldade de abastecimento nos mercados de crédito, queda dos preços das matérias-primas e, enfim, no final do ano transato, um crescimento exponencial das dívidas dos governos em percentagem do PIB. Portanto, impacto económico e financeiro da pandemia que alterou o nosso quadro de referência em termos económicos. Depois, do ponto de vista social, não é? Digamos, o primeiro ponto que importa, penso, salientar é o aumento das desigualdades sociais. Não é? A pandemia, suponho que todos nós temos esta noção, porque vivemos isto nos nossos países, naturalmente com todas as diferenças, mas é um ponto comum que, em geral, digamos, a pandemia foi vivida de forma diferente, consoante o estatuto social, e os impactos foram diferentes, e as desigualdades sociais aumentaram e aumentou, em geral, o desemprego. Não é?
os limites da capacidade de resposta dos serviços públicos de saúde foram testados, em alguns casos foram ultrapassados em determinadas fases e em algumas zonas do globo. Num outro plano, é muito interessante pensar no ponto de vista da educação, que se desenvolveu o ensino à distância, o e-learning, o blended learning, tudo isso, não é? Podemos falar em crise no modelo presencial, nem tanto, mas as alternativas é que surgiram com muita força. Isto é algo que veio para ficar. Não é? A flexibilização da organização do trabalho, o desenvolvimento do teletrabalho, portanto, isto é um outro mundo, de algum modo, de um ponto de vista social. E não é, do ponto de vista tecnológico, aquilo que já referi, depois mais adiante referirei já, tendo em conta impactos mais diretos na administração pública, a aceleração da revolução digital. E aqui um aspecto que é cada vez mais importante, o desenvolvimento da cibersegurança. Não é? Enfim, ainda em Portugal, um conjunto de problemas neste domínio e, efetivamente, digamos, é outra face da moeda do desenvolvimento tecnológico, a necessidade de os problemas, outra face são os problemas, efetivamente, em termos de segurança e, portanto, a necessidade de lhes dar resposta. Bom, é interessante notar, neste contexto, que os ritmos da mudança, quando passamos, enfim, por um lado, os comportamentos individuais, por outro, as questões que têm a ver com os negócios e com o empreendedorismo, as políticas públicas, as tecnologias, é interessante ver que os ritmos da mudança com pré-Covid e pós-Covid são diferentes. Designadamente, a grande mudança, estou aqui a utilizar estudos da Deloitte, não é? A grande mudança tem a ver, a grande mudança, olha, onde a aceleração da mudança mais se notou, teve a ver com os comportamentos individuais, não é? Se analisarem aqui as duas curvas, pré-Covid e pós-Covid, não é? As políticas públicas foram respondendo, mas não diremos que alteraram naturalmente a resposta, não é? Mas a velocidade de adaptação, o ritmo da mudança, nem tanto se alterou, onde, digamos, as coisas mudaram fundamentalmente, foi no domínio das respostas individuais. Cada um de nós, mais uns do que outros, mais uns do que outros também em função do seu contexto, do seu país, da zona do globo, mas a verdade é que a mudança se operou. Isto tem a ver com a reforma do Estado da administração pública, mas não tem. Mas o que é isto do Estado e da administração pública, senão uma forma interessante, que produto da evolução da civilização, através do qual se conseguiu, enfim, encontrar formas de organização da sociedade, para dar resposta a coletivas. A necessidade dos quer dizer necessidade dos cidadãos. Os cidadãos quer dizer dos indivíduos, dos comportamentos. E a mindset dos indivíduos se altera. É evidente também que o modo de construir as respostas, se naturalmente deve-se continuar fiel aos grandes princípios que já os orientavam antes, princípios de cidadania, princípios do Estado de Direito, mas em concreto tem que se modificar muito quando se pensa em reforma e em modernização administrativa. Bom, e portanto, este primeiro capítulo procurou situar-nos no contexto. Já agora, enfim, estamos a trabalhar ou analisar as questões da forma do Estado e da modernização administrativa. Já agora eu vi enfim, os números em relação, mas não vou
continuar a falar agora, em particular, da pandemia, mas vi números em relação a Timor e verifiquei com satisfação também, não é? Que o país parece já ter, Timor, já ter ultrapassado o pico da terceira vaga da pandemia provocada pela entrada da variante Omicron. Aqui entre nós, em Portugal, também a variante Omicron e o seu impacto está também a ser ultrapassado. E a verdade é que esperemos, digamos, quando estávamos agora sempre já a falar pré-Covid, pós-Covid, sem excessivas ilusões, sabendo que da pandemia passamos para a endemia, sabendo que vamos continuar a ter que viver de algum modo com este vírus e vírus análogos, esperemos que efetivamente, digamos, o falar em pós-Covid no essencial e um certo retorno à normalidade seja algo válido. Não é? É o que nós temos todos que esperar e com bons motivos para isso, mas, enfim, esperemos que, digamos, o mundo dos vírus não troque de volta às nossas esperanças. Bom, o quadro de referência em que, em Timor, como em Portugal, né, o quadro de referência que temos para modernizar o Estado, a administração pública, é um Estado de Direito. Permite-me chamar a atenção para as suas dimensões essenciais. Quando nós falamos em Estado de Direito, não é? Obviamente estamos a falar, é óbvio, um Estado que atua de acordo com regras de direito, normalmente plasmadas numa lei fundamental, chamada Constituição, e depois, nessas regras, em leis em geral, o Estado respeita, autolimita-se, não é? Respeita as leis que ele próprio produz. Não é? É muito importante percebermos que, digamos, por aqui passa o essencial da noção de Estado de Direito, esta ideia de autolimitação, mas que o Estado de Direito não é apenas digamos, uma noção puramente formal, não é? Em que temos o primado do direito, o respeito aos direitos fundamentais, faz parte da noção essencial do que é um Estado de Direito. Não é? Não basta, para falarmos em termos substantivos, em termos que não são apenas formais, em termos materiais, para falar de um Estado de Direito, da existência de um Estado de Direito, é necessário, naturalmente, que a legislação, a Constituição e a legislação produzida e respeitada pelo Estado, respeito o núcleo-chave, o núcleo duro dos direitos fundamentais, normalmente plasmadas nesse núcleo das grandes declarações dos direitos do homem, e depois nas leis fundamentais dos diferentes países. Não é? Portanto, respeitar o direito sim, mas não qualquer direito. Um direito, uma ordem jurídica que respeite os direitos fundamentais, é esta a noção que nos interessa de Estado de Direito, foi para conseguir, digamos, viver num Estado de Direito, com as suas patologias, mas no essencial viver num Estado de Direito que, durante muitos anos, não é? Muita gente se movimentou, lutou para, digamos, fazer isto à realidade. Depois há um conjunto de dimensões essenciais que os meus amigos e amigas conhecem, então, como eu conheço, não é? A questão que são essenciais para um Estado de Direito, a questão da separação de poderes, digamos, a independência dos tribunais é chave, a legalidade da ação pública, a responsabilidade do Estado pelos seus atos, não é? Accountability em termos gerais, mas depois com as consequências jurídicas fortes que deve ter e um acesso equitativo aos tribunais que ultrapasse as dificuldades que vêm de estatutos sociais diferentes. Portanto, é aqui que é este o nosso quadro, é o quadro também em que funciona Timor. Mas quando pensamos nas diferentes soluções, temos que olhar depois
a realidade em que encaixa, em que se enquadra cada um dos Estados de Direito, não é? E temos as questões da cultura e tradição administrativa e as diferenças depois são muitas e é preciso ter atenção a isto quando olhamos depois a realidade e ponderamos medidas a tomar. Fala-se muito e bem em fazer benchmarking, não é? Em ver o que é que outros fazem para depois ir aí buscar inspiração para encontrar soluções para nós. Temos que ter sempre em atenção que é extremamente válido, em princípio, fazer benchmarking, não é? É ótimo, não é? Mas temos que ver que há aspectos específicos, digamos, da nossa realidade, dos nossos estados, das nossas sociedades que têm que ser tidos em atenção para que as medidas depois resultem. Não é? E aqui levanto um conjunto de questões, não é? Questões que têm a ver com a relação entre o Estado e a sociedade, não é? A questão da participação cidadã é aqui uma questão chave, não é? Como é que isto é visto, não é? Como é que as coisas se passam nos diferentes países, como é que se passa em Portugal, como é que se passa em Timor. O tipo de relação que existe entre o quadro jurídico, entre as leis e a gestão, não é? É evidente que isto é uma forma de colocar o problema. Num Estado de Direito, quando se diz as tarefas fundamentais da administração são definidas pela lei ou pela gestão, este ponto de interrogação. Bom, claro que, em última análise, são sempre definidas no Estado de Direito pela lei. Mas é a resposta formal. Qual é a autonomia depois que existe para os critérios de gestão, respeitado o núcleo duro de uma lei e o núcleo duro de uma Constituição? Que autonomia tem a gestão pública? Como é que se processa a aproximação da gestão pública à gestão pública? Respeitando a diferença que tem a ver, fundamental, tem a ver sempre com a prossecução do interesse público, claro. Depois, a relação entre administração e política. É evidente que num Estado de Direito a administração está subordinada aos poderes do poder político, não é? Tem que seguir as orientações, as indicações, as ordens, quando é o caso, do poder político, sendo que tudo isso se passa no contexto de uma Constituição e no respeito pela lei, não é? Mas a administração limita-se a aplicar as políticas e a interpretar a lei ou participa do processo político. É um aspecto muito interessante, porque, reparem, os meus amigos e amigas, nos diversos setores onde trabalham, não é? A administração, não é? Tem, digamos, recursos de saber, recursos técnicos, recursos humanos, recursos financeiros, tem saber, tem os dossiês, sabe, tem, digamos, efetivamente o que se passa neste setor e, portanto, em que medida participa do processo político. A última decisão é da administração? Não. A decisão tem que ser uma decisão política, naturalmente, tomada legitimamente no quadro constitucional e legal existente. Mas a administração é ativa na definição das políticas, das medidas, ou, digamos, não lhe é dado espaço para participar, não é? Apesar de ser a administração que tem muito know-how nas diferentes áreas. Depois, uma questão que se coloca muito hoje de forma diferente e que tem a ver com as diferentes culturas e tradições administrativas. Até que ponto o clássico, e, enfim, conhecendo alguma coisa, digamos, de algumas coisas que são também em Timor, digamos, como é que podemos ver a relação, digamos, de um modelo de emprego público assente na carreira, não é? Num modelo de carreira, face, digamos, a uma aproximação crescente a modelos que são muito influenciados pela contratualização
não direi idêntica ao que se passa no setor privado, mas com grande influência do que se passa no setor privado. Portanto, aqui também uma questão muito importante, uma questão teórica, mas prática, e que tem muito a ver, realmente, com as opções políticas tomadas em cada Estado, mas com questões de cultura e tradição administrativa, com certeza. Não é? E depois a questão das relações dos quadros da administração pública com a sociedade. Não é? São certamente funcionários ou trabalhadores, funcionários na designação clássica, mas são também plenamente cidadãos, em que termos é que cada um participa na gestão das suas organizações, em que termos é que cada um também exerce a sua cidadania na relação em geral com a sociedade. Um conjunto de questões que, enfim, têm a ver com o quadro teórico da defesa, mas depois têm repercussões práticas. Não é? Se, digamos, não estiver um pano de fundo presente em que este tipo de questões, outras também, mas certamente estas, sejam equacionadas, o risco depois das opções tomadas em matéria de reforma da administração pública são. Há aqui, entretanto, um outro aspecto que chama a vossa atenção quando se pensa hoje em modernizar o Estado e a administração pública. Estou-vos aqui enfim, a chamar a atenção para uma mudança, digamos, no modelo de estruturação do Estado e a chamar-vos a atenção para um conceito fundamental: a rede. O Estado, a rede, por oposição ao Estado hierárquico. Cada vez mais, não é? Efetivamente, a governação implica que sejam chamadas pelos poderes públicos ao interior dos processos de decisão os diferentes atores que nos vêm da sociedade. Não é? Por outro lado, a própria administração pública se fragmenta muito, não é? Se fragmentou muito. E, portanto, digamos, há uma multiplicidade de atores que intervêm na governação, formam uma rede, não é? Digamos, esta rede, não é? Chama-se muito de governação, chama-se usualmente governance, para dizer a governança como um modelo de governação dentro do que é o modelo mais geral, não é? E digamos, este aspecto, não é? Lidar com redes, saber negociar, naturalmente, não quer dizer que desapareçam as regras que existem neste domínio, mas esta abertura para, digamos, a partilha do poder, não é? Entre Estado e sociedade, não é? É muito importante. Múltiplos atores são envolvidos na governação, há intervenções de cidadãos individuais e organizações da sociedade civil, há parcerias entre atores públicos e privados. Tudo isto assenta numa reforma em termos de organização da administração pública, onde a tendência, em geral, não é? Em geral, a tendência é, efetivamente, para ter cada vez mais uma organização horizontal e flexível, porque o mundo à volta, o contexto de desenvolvimento económico e social o impõe. Isto também é muito importante, para além das questões de gestão pública, stricto ao senso, uma gestão mais eficiente e mais eficaz nos nossos dias, face à complexidade das tarefas que defrontamos, faz mais difícil uma decisão central permanente, não é? Porque, digamos, falta informação e falta capacidade depois para envolver os outros atores, mas para além dos aspectos de gestão, reparem que há aqui um aspecto muito importante, tem a ver com a legitimação democrática da governação, porque, digamos, tudo isto implica participação, não é? Que é aqui uma palavra-chave. Participação, se quiserem nos nossos dias também, cada vez mais, e participação, não é? Com o e-government, mas, digamos, que, portanto, há aqui uma dimensão democrática para além da dimensão gestionária, que é muito interessante perceber
para olhar por onde vai o mundo democrático, se quiserem, o mundo dos países de um Estado de Direito, com ritmos diferentes, com a tal diferença cultural, com a diferença da sua história, mas como, em geral, vai evoluindo o mundo neste momento. Nesta linha que estava a referir, portanto, falamos então em políticas públicas em rede, não é? Políticas públicas em rede, networking policy, se quiserem, políticas públicas em rede. Alteração do papel do Estado, nos termos em que vos referi, cada vez mais o Estado tem que reconhecer a existência dentro de si próprio de uma multiplicidade de atores dotados com poderes relevantes, com know-how, com capacidade de intervenção e, portanto, os padrões de interação que estabelece com a sociedade, do ponto de vista económico, cultural, os padrões de interação são padrões muito mais horizontais, se quiserem, não é? Digamos que a parceria é fundamental, as regras de comportamento do Estado alteram-se, mas a parceria entre o Estado e a sociedade é fundamental. Os níveis de ação política também são cada vez mais diferentes. Não é? Reparem, Timor tem, digamos, linhas de força muito importantes em matéria de descentralização e desconcentração, toda uma área de governação neste domínio que faz o seu papel e há os problemas específicos, diferentes níveis de ação política, digamos, é muito importante perceber que a descentralização e a desconcentração nos nossos dias são fundamentais face à complexidade das tarefas que o Estado tem diante de si e à necessidade de reforçar a legitimidade da ação política e administrativa, aproximando dos cidadãos os centros de poder. São linhas estratégicas-chave para a reforma do Estado e da administração pública. Aliás, digamos, estão, de algum modo, vertidas, por exemplo, no atual programa de governo de Timor. A mudança-chave, temos aqui em termos de administração pública, no quadro de referência, portanto, é fundamentalmente aquilo que temos num modelo burocrático, no sentido clássico de burocracia, aquilo que todos conhecemos, não é? Em Portugal e em Timor, sabemos muito bem aquilo que estamos a falar quando falamos de burocracia. Há aspectos positivos, não é? Previsibilidade, know-how, não é? E os aspectos, obviamente, patológicos também, com muito papel, muito tempo perdido, enfim. A burocracia foi historicamente, digamos, há muitos anos atrás, um progresso histórico, hoje, digamos, é um padrão que tem o seu papel ainda para a divisão pública, mas que está claramente a ser ultrapassado e a ser ultrapassado por formas de nova gestão pública, a expressão que muitos conhecerão, New Public Management, nova gestão pública, de novo serviço público, não é? Onde a relação com a sociedade assenta em dois vetores-chave, Estado de um lado, sociedade do outro, Estado, administração pública e sociedade do outro lado, a ideia de participação, que já referi, e a ideia de mercado, não é? Nós não estamos a falar aqui de nenhuma sociedade de mercado, estamos a falar da relação do Estado com a sociedade, e aí, do ponto de vista económico, enfim, o mercado é fundamental no contexto dos modelos de Estado e de sociedade em que nos inserimos e que implicam, portanto, também competição para a própria administração pública, no sentido de ser suficientemente eficiente e eficaz para que os seus produtos sejam absorvidos pela sociedade e possam competir bem, enfim, com todos os outros produtores de bens e serviços. Portanto, mercado, com certeza, mas a participação, porque é mais eficiente e eficaz haver participação porque é mais democrático haver participação. No plano de organização interna,
As linhas de força hoje são cada vez mais, como vos disse, assumir a existência de redes, assumir que há múltiplos polos de poder, não quer dizer, naturalmente, que desapareçam hierarquias que a Constituição define, não está em causa, mas admitir que há polos de poder, há polos de know-how, e, portanto, é preciso trabalhar isto em rede e cada vez mais, de um ponto de vista jurídico, os modelos são os modelos de contratualização, onde os objetivos se definem a vários níveis e que permitem uma muito maior flexibilidade. No fundo, managerialização, como aqui digo, e, ao fim e ao cabo, primado do cidadão-cliente. É uma linha fundamental. Tenha atenção. Eu não sou cliente de Portugal, os meus amigos não são clientes de Timor, somos cidadãos dos nossos países, mas o que pretendo aqui dizer é que o cidadão é também, quando está perante a prestação de serviços públicos, é também um cliente e deve ser olhado, em primeiro lugar, como cidadão, tem direitos e deveres enquanto cidadão, mas depois também como cliente, não é? Aprendendo alguma coisa com a experiência do mundo privado. A questão da participação, não é? Uma referência, digamos aqui, à questão daquilo que podemos chamar a cidadania ativa, não é? Que coloca a administração com um novo papel, como aqui refiro, não é? Facilitador e fornecedor de enquadramentos nos quais os mercados e a sociedade civil organizam as suas atividades e relações. Portanto, a ideia de ter espaços criados certamente na lei, mas depois em termos práticos tornados operacionais nos modelos de gestão, ter espaços de cidadania ativa, não é? E que são palavras, podem ser, e são com certeza palavras, devem ser mais do que isso, são linhas de força que nós encontramos na evolução que os Estados de Direito Democrático, um pouco por todo lado, vêm ter, repito sempre, com atenção à especificidade das questões concretas, da cultura, da história, da geografia. Enfim, a participação, como aqui se diz, abrange, digamos, um nível de envolvimento, não é? A administração trabalha diretamente com os cidadãos durante o processo de decisão e a administração desenvolve parcerias com o público em cada aspecto da decisão. Por exemplo, em Portugal, a evolução deste domínio tem sido muito grande já, nas últimas dezenas de anos e, digamos, há um quadro muito favorável à construção de sociedade ativa. Não quer dizer que os avanços depois não tenham momentos de recuo e que, enfim, tudo seja um mar de rosas, mas a verdade é que, por exemplo, temos um código que conhece, aliás, essa realidade, não é? Pelas suas, enfim, em parte, já diz também em Timor-Leste, temos, mas no caso de Portugal, o código do processo administrativo, por exemplo, vai muito longe no que diz respeito à colaboração da administração com os cidadãos. Portanto, há aqui um verdadeiro empowerment, se quiserem gostarem da palavra em português, empoderamento, não é? Da sociedade com todo este processo. Portanto, uma nova forma de relação entre o governo e o cidadão, onde é fundamental que os governos reconheçam a capacidade autónoma dos cidadãos para decidir e gerar opções de política e também opções com, enfim, sabendo ouvir, sabendo ter em conta o que vem da sociedade. É claro que o outro lado da moeda é que os cidadãos têm que assumir, se quiserem que isto avance, os cidadãos também têm que assumir um maior grau de responsabilidade. Digamos, é outra face da moeda. Participam, sim, participam. São mais responsáveis e há mais eficientes. Bom, esta segunda parte teve a ver com o quadro teórico da referência
E agora, a fazer uma breve referência a um conjunto de perspectivas, contexto em Timor-Leste, mas desde já já perguntar-se, em relação ao que já disse, algum de vós quer colocar alguma questão, isso vai, no meu caso, estão a ouvir bem, porque, enfim, se não ouvirem, então é muito difícil e às vezes a internet não é a melhor, não é? Mas, não ouvir, mas admitindo que estão a ouvir, se querem aproveitar desde já para me colocar alguma questão ou fazer já algum comentário. Fazem favor. Nenhuma questão? Nenhum comentário? Se quiserem, também podem colocar questões no bate-papo, que nós também vamos verificando. Pois. Bom, muito bem. Então, prosseguindo, enfim, algumas referências específicas a Timor-Leste, em termos de contexto, utilizando aqui o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas de 2019, não é? É interessante notar que houve melhorias significativas no que diz respeito a Timor-Leste. Entre 2000 e 2017, como tinha sido tudo, houve aqui uma melhoria no índice de desenvolvimento humano de 23,3%. Em 2019, o índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas coloca o país na categoria de desenvolvimento humano médio, né? Posicionando na 141 entre 189 países e territórios, mas já num plano, o que não ocorreu anteriormente, ou que não ocorreu sempre, né? Já num plano de desenvolvimento médio, que é naturalmente francamente interessante. Enfim, o quadro, né? Com as referências próximas, com, enfim, depois os elementos com, enfim, relativos à desigualdade, índice de desenvolvimento por género, índice de pobreza, não é? Enfim, os vários aspectos a ter em conta, mas que nos dão depois os resultados globais que acabei de referir. É interessante notar que é um contexto de Timor e é um contexto de progresso. Também não se deve, creio, pensar na forma do Estado e da administração pública no contexto em que se move o Timor-Leste, que é, repito, pelas especificidades que tem, políticas económicas, sociais, culturais, geográficas, mas que também é um contexto num Estado de Direito, numa economia de mercado, sem haver, digamos, ter a noção, ou alguma noção, em relação ao contexto da atividade presença empresarial, se quiserem, o ambiente de negócios, dizer isto em linguagem mais próxima, não é? E efetivamente temos aqui alguns aspectos interessantes a ter em conta no ranking, não é? Olhando o que nos diz o Banco Mundial, no relatório do Doing Business, depois o que existe também em matéria de corrupção, percepções da corrupção, e é interessante ver que, em termos da transparência, um lugar é este, não é? Em 179, o 86, não é? O que significa problemas, mas muito longe de estarmos em termos mundiais na cauda, não é facto, não é? 86 e 179, não é? Em termos de competitividade, é evidente também que há riscos significativos, não é, não estamos, enfim, na cauda, não é, também, não estamos, mas há aqui problemas de risco significativos e muita coisa a fazer, ao que parece, em termos de criar um ambiente que facilite a atividade empresarial, não é? Faço aqui ao dado dos dados recentes
do, do Banco Mundial, em 2020 e 2021. Não podemos olhar as questões do Estado e da administração pública voltados para o próprio umbigo, não é? É preciso olhar a sociedade, os cidadãos, a cidadania ativa, mas com certeza estamos numa economia de mercado, é preciso ver como é que o ambiente dos negócios se processa, a atividade empresarial para se criar riqueza. Não se distribui riqueza e não há cidadania que resista num Estado de Direito sem um mercado a funcionar e propriedade respeitada. Bom, finalmente, há alguns aspectos de operacionalização da modernização administrativa que me permite chamar a atenção, que estão na ordem do dia, as questões que têm a ver com a dimensão, estrutura e funcionamento do setor público. A questão da dimensão territorial é que é muito importante. Ver aqui também, enfim, como é que tem sido. Há já agora ainda uma nota interessante em relação ao ponto que referi há pouco, não é? Digamos, a preocupação que se nota na atuação do governamental e na forma, pelo menos, como ela é expressa, do próprio governo em corrigir obstáculos ao setor privado, não é? Que, enfim, quem dirige os assuntos económicos no governo de Timor tem amplamente salientado, é um pouco não referi, portanto, há com certeza uma tentativa de enquadrar todos esses problemas de frente. Se os resultados são os melhores ou piores, meus amigos e amigas é que têm que saber, não sou eu, mas que, digamos, há uma preocupação de encarar ao nível do discurso estes problemas. Aliás, estão também no programa do governo, o enquadramento, o respectivo enquadramento. Em relação à dimensão, estrutura e funcionamento do setor público, não é? Para fazermos avançar em todo este contexto perspectivas de reforma e de modernização, como eu dizia, a dimensão territorial é fundamental e, efetivamente, aqui, em matéria de descentralização, enfim, o que está planeado, enfim, é preciso fazer uma avaliação do que depois está no terreno em matéria de descentralização e desconcentração é muito importante. A nível do Ministério da Administração Estatal, há uma ação que é ao nível do que se pode saber, não estou em Timor, é também muito interessante. Não há reforma da administração pública sem olhar a dimensão territorial, e agora, olhando para o que eu conheço também de Timor, mas estando lá, aí é chave, como todos sabemos. A estrutura, em relação à estrutura, enfim, a linha de força, um pouco de todo lado, isso certamente também em relação a Timor-Leste, é fundamental o desenvolvimento dos tais modelos gestionários, não é? Que há pouco referi, ultrapassando as patologias mais significativas dos modelos burocráticos, desenvolvendo estruturas de rede, parcerias com o setor privado, aprendendo com o setor privado, percebendo que há um espaço específico de interesse público, mas que é fundamental, efetivamente, criar, desenvolver a autonomia de gestão, digamos, soluções flexíveis, ao contrário do que, digamos, o modelo burocrático apontado, não é? O modelo burocrático foi progresso durante muitos anos, mas que hoje nos coloca muitos problemas de desenvolvimento. A racionalização do meio burocrático, naturalmente, como aqui se referiu. Esta racionalização pode implicar a diminuição, naturalmente, do meio burocrático. Isto é preciso ver com muito cuidado, porque muitas vezes o que está em causa não é tanto diminuir o número de funcionários ou aumentar o número de funcionários, é preciso ter uma análise muito mais fina, não é? Como meus amigos e amigas sabem, mas é fundamental ter isto presente, não é? Quando se avança em termos de reforma da administração pública, enfim, as linhas de força do programa do governo e alguma informação sobre o que vai sendo executado. Repito, não estamos tanto aqui para questões quantitativas, estamos para questões qualitativas.
onde é que são necessários os trabalhadores da função pública, que tipo de qualificações, há muitos num setor, há mais num setor, há de menos num setor. Só uma análise fina nos permite fazer esta racionalização com sentido estratégico, na certeza de que ela tem que ser sempre feita. Em relação ao funcionamento, não é? Cada vez mais, digamos, há pouco referi isto em relação ao sistema de função pública, meus amigos que conhecem, tem muito a ver com o sistema clássico de Portugal, não é? Enfim, o desenvolvimento, a ultrapassagem dos modelos clássicos de carreira, no sentido que conhecem, por procedimentos contratuais, portanto, flexibilizando o quadro jurídico de referência e a capacidade das organizações gerirem os seus recursos humanos. A criação e reforço da eficácia de órgãos de regulação, visto que enfim, muitas das funções que o Estado gostaria de poder desempenhar diretamente, prestando os serviços e colocando bens às populações, bom, tudo isso cada vez menos já há muito não pode ser feito diretamente e, portanto, a partir do momento em que isso assim é preciso manter a defesa do interesse público, manter a capacidade do Estado regular no modo como o setor privado atua nos diferentes domínios onde a prestação de serviços não é possível por parte do Estado, mas os serviços têm que ser prestados de acordo com o interesse público. Os órgãos da regulação, a independência dos órgãos da regulação, a eficácia dos órgãos da regulação. Depois, tudo tem a ver com a simplificação do procedimento, não é? A desburocratização, mais próprio e, naturalmente, a redução de custos. Portanto, isto tem que ser visto, isto é visto em Timor, há linhas de força que estão, digamos, vertidas na programação da ação pública, em que medida elas são executadas, só, digamos, uma análise de avaliação depois permite dizer, mas estas são linhas de força. Um segundo aspecto a que volta agora já, e que é o grande desafio dos nossos dias, um pouco todo mundo, tem a ver com a digitalização. Não é? É evidente que o ponto de partida dos países não é o mesmo que outros, não é? Os níveis de desenvolvimento são diferentes, mas todos vivemos num mundo global e todos vivemos num mundo onde, digamos, se não houver capacidade de resposta aos desafios da digitalização, ficaremos necessariamente para trás, não é? Portanto, isto é um desafio que tem que ser enfim, assumido, tem que ser vencido, não é? Portanto, os vários aspectos, aqui são alguns dos aspectos-chave aqui da digitalização, o facto de ter benefícios para os cidadãos e para as entidades públicas, mas implicar um repensar de toda a atuação da administração pública. E depois um aspecto que é também muito interessante é que a digitalização vai ter benefícios neste domínio, que é o desenvolvimento da ciência de dados, porque, efetivamente, a partir do momento em que, digamos, há um desenvolvimento da digitalização, é possível a utilização dos dados públicos, não é? E isto, naturalmente, tem reflexos, como aqui se diz, na produtividade, na accountability, na capacidade de inclusão das entidades públicas e também, muito importante, na confiança pública. A ciência de dados está, neste momento, na ordem do dia, tem que está eminentemente ligada, é uma consequência, o desenvolvimento da ciência de dados, do aumento do processo de digitalização e também, por sua vez, o desenvolvimento da ciência de dados vai ter repercussões no próprio processo de digitalização. É evidente que há obstáculos de várias ordens, como aqui se diz, obstáculos muito sérios, há obstáculos culturais, há obstáculos de modelos de gestão, há obstáculos ao nível dos recursos,
Há questões que têm que ser enunciadas relativamente à qualidade, segurança e a privacidade dos dados, mas, de qualquer modo, é algo que se afigura como fundamental e ineludível dos nossos dias. Portanto, requer-se aqui a tal visão de longo prazo, requer-se que, efetivamente, haja uma perspectiva que enquadra o desenvolvimento desta área, percebendo quais são os riscos em causa. Portanto, grandes questões do Estado, não é, que se colocam com a digitalização, grandes questões da reforma do Estado, fez aqui como estimular a transformação digital nos vários setores económicos, como desempenhar o seu papel no regulador num contexto radicalmente novo, como concretizar a sua própria transformação digital enquanto operador prestador de serviços públicos. É interessante notar que, olhando em geral as tecnologias de informação e comunicação, enquadrando aqui a questão de digitalização, é interessante pensar isto no contexto dos objetivos de desenvolvimento sustentável e aqui neste quadro enuncia-se em relação à saúde, educação, igualdade de género, emprego, crescimento, ambiente e alterações climáticas, paz, justiça e instituições fortes, dados recentes, não é? De fontes várias, das Nações Unidas, da Comissão Europeia, verificam-se aqui os benefícios das tecnologias de informação e comunicação, e, portanto, de algum modo, não é? Respostas àquelas grandes questões que estava a colocar e que chamou a atenção para que o desafio tem de ser travado e vencido. No contexto da pandemia, a digitalização acabou por ocupar um lugar chave, não é? Temos aqui, enfim, escolhi esta aproximação, estas frases do Sr. Subsecretário-Geral para os Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, o Sr. Liu Zemin, não é? Em que nos chama a atenção que a pandemia vai renovar e firmar o papel do e-government, quer da prestação de serviços, quer pelos esforços inovadores de gerar a crise, não é? De novo, a questão da pandemia, aqui a importância da digitalização. Os governos necessitam de estar atentos às consequências não esperadas, atenção, este é, digamos, o outro lado da moeda, os governos necessitam de estar atentos às consequências não esperadas da utilização da tecnologia e tomar medidas ativas para proteger dados sensíveis e a privacidade e segurança dos cidadãos. É um desafio que tem que ser travado, mas que tem que ser travado com segurança para ser ganho, de modo a que os custos não sejam demasiado elevados em áreas, digamos, os danos colaterais, diria eu, em áreas que são também muito, muito importantes. Neste contexto, é evidente que não podemos avançar para a revolução digital sem ponderarmos as questões da literacia digital, não é? Porque se não ponderarmos esta questão e não trabalharmos neste campo, a revolução digital, como aqui se diz, pode originar mais exclusão e não se traduz necessariamente numa organização maior ou mais consistente. É preciso criar condições para que isto seja assim. Não é um processo automático. É necessário eliminar a pobreza tecnológica, já não é um luxo, é uma necessidade, é a resposta para muita coisa, tem que ser bem enquadrada, tem que se evitar os riscos, mas tem que se pensar que se não se avançar na revolução digital, vamos ficar para trás. Ligado a tudo isto, normalmente, a necessidade, em termos da administração pública, de novos perfis de competências e, concomitantemente, a necessidade de pensar a formação profissional neste contexto, chama aqui a atenção para alguns aspectos muito importantes, que cada vez mais têm que estar presentes, não é? A resolução de problemas, o pensamento criativo, as questões do trabalho colaborativo e da comunicação, a questão do pensamento crítico, desafiar, debater e discutir, desafiar, debater, meus amigos e minhas amigas, tomada de iniciativa, tomada de decisões, comparar, analisar, selecionar e justificar,
análise e avaliação de informações e ideias, dimensão de metas, tudo isto implica perfis funcionais pensados para os novos tempos e perfis de competências adequados e, portanto, trabalhados na formação profissional. Existe diariamente um Instituto Nacional de Administração, dependente do Primeiro-Ministro, tal como, aliás, a Comissão da Função Pública. Isto são aspectos muito importantes a ter em conta. A aprendizagem ao longo da vida, necessariamente a literacia digital, a necessidade de investir na capacitação dos dirigentes dos órgãos de gestão pública, o que significa, não tenho tempo para ir por aí hoje, mas o que significa o investir numa nova forma de lidar, numa nova forma. A questão da confiança é hoje cada vez mais um aspecto-chave, não é? É fundamental a confiança dos cidadãos e das cidadãs da sociedade nas instituições. A pandemia, antes da pandemia já era uma situação muito complicada, depois da pandemia, com a pandemia mais complicada, se tornou. Há novas expectativas sociais, há medo, não é? É fundamental renovar o contrato de confiança entre cidadãos e cidadãs e o Estado. Não é? E significa que a administração pública necessita de revitalizar o seu papel, necessita de ser competente, mas de ter uma imagem de competência, necessita de atuar de acordo com a ética, mas necessita de comunicar que respeita efetivamente os valores que deve respeitar. Não é? Portanto, a questão da transparência, saber responder a esta questão. Não é? Estamos a fazer o que é certo. E consiste no certo. Bom, honestidade e justiça da atuação, das medidas, depois em cada caso concreto. Mas uma questão de confiança. Uma questão de confiança. Estou a fechar. Os desafios que se colocam à modernização administrativa, no fundo, saber onde estamos, onde queremos chegar, enfim, a fórmula clássica, as is, to be. Saber onde estamos, onde queremos chegar, saber o que fazer, como fazer, aprender com a experiência, mas atenção, é uma boa leitura do benchmarking, adotar uma perspectiva incremental, quer dizer, pequenos passos, mas passos suficientemente radicais para provocarem mudanças, só que as mudanças, se forem os passos não forem maiores do que a perna, são mudanças que a organização pode absorver melhorando, uma perspectiva incremental. A radicalidade nos pequenos passos, numa ótica incremental. Fazer a diferença. E depois avaliar sempre. Avaliar as políticas públicas, avaliar os programas, avaliar as medidas, ver se há eficiência, se há eficácia, mas não só eficiência e eficácia, saber se, digamos, as questões da equidade e da justiça social estão presentes quando se, enfim, tomam decisões em matéria das políticas públicas e dos diferentes programas. Responder às necessidades e expectativas dos cidadãos neste contexto de grande mudança. Não gosto muito de falar em novos paradigmas, é evidente neste momento que estamos perante novos paradigmas, não é? Houve ruptura com muito do que vinha de trás. Eu comecei por colocar perante, enfim, um conjunto de questões-chave num mundo pré-Covid, no mundo do Estado e da administração, mas não só, pré-Covid, depois o Covid, o pós-Covid, e enfim, o modo como as linhas de força nos vários domínios na forma do Estado e da modernização administrativa se vão desenhando em Estados de Direito, isto é, naquelas zonas do globo onde há Estados de Direito, felizmente o caso de Portugal, felizmente o caso de Timor-Leste, não é o caso da maior parte dos países, também sabemos, mas nós falamos em Estados de Direito, com patologias e problemas dos Estados de Direito, as questões que se colocam, as linhas estratégicas mais fortes com os novos modelos de administração e gestão pública,
que ultrapassam os modelos burocráticos tradicionais e os grandes desafios. Onde é inegável que, digamos, avulta o desafio da digitalização. Coloquemos nós a nossa capacidade de resposta num nível ou no outro, e é diferente, naturalmente, em função das possibilidades de cada Estado e de cada administração pública, mas a verdade é que a digitalização, a capacidade de avançar no domínio da digitalização, com tudo que depois envolve, por aí passará muito do que pode ser a reforma do Estado e da administração, porque, aliás, digamos, na área das finanças, e de acordo com o que vejo em relação ao Timor-Leste, digamos, os avanços têm sido interessantes neste domínio. E pronto, por hoje, em termos digamos, da intervenção de fundo, é o que vos trouxe. Não acho que ultrapassei o meu tempo, mas começamos um bocadinho mais tarde. Portanto, utilizei a hora e meia, que tinha à minha disposição, e pergunto-vos se têm comentários a fazer, questões. Eu estou deste lado do mundo, muito próximo de vós, não é? Apesar de estar muito à vossa plena disposição e, portanto, se quiserem colocar-me questões, fazem favor. Ou quiserem fazer comentários. Esperando que me tenham ouvido. Estar ouvido fisicamente, não é? Tem muitos estudos. Aqui em Lisboa ouviu-se lindamente, João. Esperemos que tenha chegado. O que é bom sinal, porque pelo menos a gravação fica boa. Exato. Já não é mau, já não é mau. Hotel Timor, temos comentários? Como é que são as vossas reações a estas questões da modernização que o professor João nos trouxe? Por favor. Tem comentários. Comentários? Está tudo cansado em Timor, onde já são quase 8. Começamos por bons motivos, não é? Digamos, ter uma conferência deste tipo depois de um dia de trabalho, em fim de. Ainda não jantaram, acho eu. É obra. De qualquer modo, é o possível, não é? É o possível e, portanto, também não podia ser mais cedo, não é? Estavam a trabalhar, mais tarde era pior, portanto, é o possível. O que a doutora Isabel Flores referiu, eu reitero, não é? Fica disponível, em qualquer caso, esta intervenção, não é? Fica disponível a intervenção, fica disponível o PowerPoint, não é? E fico disponível eu para responder, não só agora, mas, digamos, sempre com muito gosto a questões que queiram colocar, noutras áreas também, se quiserem, desde que esteja ao meu alcance, não é? Mas aqui agora com o chapéu relativo à forma do Estado e à modernização administrativa, neste contexto, para responder a questões que me queiram colocar, por escrito, por mensagem vinda de uma forma ou de outra, com novas, velhas tecnologias, estamos à vossa disposição. Isto, no fundo, é para ser aproveitado por todos, e, portanto, na medida em que queiram colocar questões, muito bem, fazem favor. De qualquer modo, espero que, digamos, as perspectivas que tracei, depois olhando um bocadinho, depois descansarem um bocado, e dormirem, e jantarem, não é? As questões que coloquei, as perspectivas que tracei, digamos, permitam, enfim, depois levantar questões ou abrir pistas de reflexão sobre estas temas. Bom,
de novo e ainda. Questões dos que estão connosco, não sei se estão muitos, estão poucos. Vejo aqui alguns no Hotel Timor. Lembro-me do Hotel Timor, é claro que lembro do Hotel Timor. Quando estive por aí, disse eu há uns 3 anos, não é? Está em sua casa, ver isto. Eu confesso que estou em casa. Não é? Também aqui em Portugal são agora 10h40, mas começou às 9 horas. Se fosse necessário ir a algum lado, também ia ir com todo o gosto, mas era claramente mais prático, digamos, fazê-lo desta maneira. Suponho que não sou eu sozinho, não sou eu só que estou em casa, se bem vejo. Bom, caríssimas amigos e amigas de Timor, eu não tive possibilidade, normalmente, noutro tipo de situação, eu perguntava-vos os nomes, de tudo o que fazíamos, já ia meia hora a falarmos, né? Não tínhamos aqui pouco tempo, não é? Portanto, e aí é totalmente diferente de uma sessão de formação com outras características. Não é bem isto. Não é assim que está desenhado e não pode ser. Né? Na pós-graduação, digamos, há mais tempo, são sessões continuadas, as coisas são diferentes. Aqui, é uma espécie de conferência com perguntas e respostas. Mas se quiserem já agora então fazer uma pergunta ou algum comentário. Não havendo perguntas ou comentários, eu sugiro então que terminemos aqui esta sessão. Isto vai ficar tudo, como sempre, disponibilizado ainda hoje na plataforma do costume, onde vocês trabalham. Faço votos de muito bom estudo para o teste que vão ter no final desta semana, que também me está a preocupar e a ocupar o espaço mental. E estaremos aqui com uma nova sessão do webinar, mais ou menos dentro do mês. Portanto, estas sessões, como sabem, são sempre no dia após o término do módulo da pós-graduação. Portanto, ontem terminou o módulo de pós-graduação, hoje há um webinar, daqui a sensivelmente um mês temos a mesma estrutura. Boa noite para Timor, bom jantar, bom descanso. Boa noite, professora. Boa noite, Paula. Obrigada pelo seu apoio. Peço-me também. Muito boa noite. Para Timor. Que tudo corra pelo melhor, em geral, já agora que tudo corra pelo melhor no teste. Mas, independentemente do teste, que tudo corra pelo melhor em termos pessoais e profissionais. Também às felicidades. Só espero que mais breve, ainda há algum tempo se pensaria, me possa de novo deslocar aí a Timor. Não é? No fundo, eu estive aí não muito antes de ser declarada, um bocadinho antes, de ser declarada a pandemia. Não é? Tenho sempre muito gosto em estar por aí e estar convosco ao vivo. É totalmente diferente de estar ao vivo. Estou muito gostando das nossas tecnologias e sejam fundamentais. Não é? Enfim, muito boa noite, bom jantar, uma boa emenda, bom descanso e até uma próxima oportunidade. Fica à vossa disposição, já agora, com este papel e também, em geral, em relação a questões que queiram colocar da pós-graduação. Obrigado. Obrigada, professora. Então, muito boa noite.